Vou te contar uma história que é, ao mesmo tempo, pergunta e caminho. Ela começa com um silêncio. O instante antes da primeira nota, quando tudo é possível. É nesse intervalo que alguém pergunta: qual o tamanho de Deus? E a pergunta fica ecoando como um sino noturno. Medir Deus com a fita métrica do mundo é como tentar pesar o vento ou guardar o mar nas mãos. Se Deus tivesse tamanho, caberia em algum lugar. Se coubesse, deixaria de ser Deus. Por isso, o tamanho de Deus não é quantidade, é qualidade, presença, fonte. Não é algo que se soma ao mundo, é aquilo em que o mundo já está mergulhado. O infinito ensina um truque simples. Infinito mais um continua sendo infinito. Isso não diminui o mundo, amplia nossa mente. O tamanho de Deus não aumenta quando acreditamos, nem diminui quando duvidamos. Somos nós que nos dilatamos ou nos encolhemos diante dele. Deus é como o horizonte. Jamais o alcançamos caminhando, mas é o horizonte que orienta cada passo. É como a luz. Não a vemos em si, vemos por causa dela. Deus é o porquê silencioso que permite que todos os comos tenham sentido. Mas o que é então a fé? Fé não é fechar os olhos, é aprender a enxergar no escuro. É visão noturna da alma. É o ato mais inteligente que a razão pratica quando reconhece seus próprios limites e, em vez de desistir, atravessa-os com confiança. Fé não é atalho para preguiçosos, é coragem para quem sabe que a verdade é maior do que o que se pode medir. É uma forma de conhecimento que não se reduz a dados nem estatísticas, porque envolve a pessoa inteira, mente, afeto, vontade, corpo. Se a ciência pergunta como funciona, a fé pergunta para que existo? E as duas não brigam, caminham lado a lado quando somos íntegros. Fé é também um pacto com o bem. Não é superstição que tenta controlar Deus, é consentimento a um amor que transforma. A fé madura aprende a dizer sim ao mistério sem fugir das perguntas. Aprende a habitar a incerteza sem abandonar a honestidade intelectual. Aprende a sofrer sem cultuar a dor. Aprende a agir sem perder a ternura. Quem tem fé não tem todas as respostas, mas tem uma bússola que aponta para o norte, mesmo quando o mapa rasga. Se Deus é esse horizonte, por que o sentimos tão distante? Porque o infinito, a nossa escala, parece ausência. É aqui que a história dá um passo decisivo. O infinito veio à nossa medida. O que a razão suspeitava e a saudade pressentia se fez acontecimento. Jesus de Nazaré é a gramática humana de Deus. Nele, o Eterno aprendeu a falar a nossa língua, a sentar-se à mesa, a chorar o luto, a abraçar os que ninguém abraçava, a perdoar o que ninguém perdoava. O infinito se inclinou sem perder-se, grandeza que se mostra pequena sem deixar de ser grande. É por isso que a tradição ousa dizer, e eu digo com você agora, que o divino se fez humano para o humano compreender o divino. Pense no que isso significa. O Deus sem medida aceitou nossas medidas. O autor entrou na própria história sem rasgar o livro. A fonte caminhou entre os sedentos e não veio como espetáculo, mas como semente, discreto, paciente, vulnerável. A cruz não é a derrota do infinito, é o ponto em que o amor, levado ao extremo, se deixa medir pelo nosso sofrimento
para transbordá-lo de dentro. A ressurreição não cancela a história, cumpre-a. O tamanho de Deus revelado em Jesus é a capacidade de caber no coração humano sem deixar de sustentar as galáxias. Você quer saber o tamanho de Deus? Ele é tão grande que pode ser pequeno sem se diminuir, tão puro que toca a lama sem se sujar, tão livre que se deixa prender por amor, tão forte que vence não esmagando, mas servindo, tão verdadeiro que não precisa vencer discussões, basta acender luzes. Deus é grande o bastante para respeitar a tua liberdade e próximo o suficiente para sussurrar no único lugar em que a tua liberdade se decide: a consciência. Se colocássemos Deus em uma escala, qual seria o tamanho dele? A pergunta parece simples, mas carrega um abismo, porque medir supõe limites, e tudo o que tem limite não é Deus. Tentamos a régua do universo, anos-luz, galáxias, poeira estelar. Tentamos também a régua do íntimo, um sussurro, uma lágrima, um perdão, e de algum modo as duas medidas falham. O cosmos é grande demais para caber na mão. O coração é profundo demais para caber numa régua. Mas ambos, cosmos e coração, apontam para o mesmo mistério. Medir é comparar. Comparamos altura, distância, peso, duração. Mas Deus não é um objeto lá fora, nem um conceito aqui dentro. Deus não é um pedaço do mundo, é o fundamento do ser. Tudo o que é em Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Se aquilo que sustenta o ser pudesse ser medido como um ente entre outros, deixaria de ser o que é. Perguntar qual o tamanho de Deus já é um convite para mudar a lente. Há infinitos na matemática, séries que não acabam, conjuntos maiores que outros conjuntos. Mas o infinito de Deus não é apenas uma quantidade sem fim. É uma qualidade que ultrapassa toda categoria. Não é mais um infinito na prateleira dos infinitos. É o incondicionado. Não depende de nada, não começa, não termina. Olhe o céu de noite. Cada estrela é um sol. Cada mancha leitosa, uma galáxia. Ondas de radiação viajam bilhões de anos para tocar a sua retina agora. As leis que governam essa dança cósmica são finas como a borda de uma lâmina. Se Deus é fonte desse tecido, não está em algum canto do espaço como um objeto grande, o espaço inteiro está nele como possibilidade e realidade. Perguntar onde está Deus é como perguntar em qual copo está a água quando todos os copos estão mergulhados no oceano. Mas há um segundo espanto. O infinito cabe no instante, cresce à escala do cosmos e se faz pequeno o bastante para habitar um coração contrito. O mesmo Deus que sustenta o giro das galáxias se inclina para ouvir o choro de quem sofre. É a boa loucura da fé. O absolutamente além é também absolutamente próximo. É por isso que uma oração sussurrada no escuro pode iluminar uma vida inteira. Há conhecimentos de laboratório e há conhecimentos de encontro. A ciência me diz a composição da chama. O encontro me diz o que é ser aquecido. Com Deus, o conhecimento é sobretudo encontro, não o classifico. Sou por ele transformado. Medir é dominar, perceber é reverenciar. Deus não cabe na prova que exige controle. Manifesta-se na vida que se dispõe a confiar. Outra armadilha da medida é o tempo. Contamos minutos, anos, memórias, mas Deus não espera o amanhã para agir.
Ele vê o todo de uma só vez, como quem contempla um tapete completo, enquanto nós tateamos cada fio. A fé é isso. Caminhar fio por fio, crendo que há um desenho mesmo quando só sentimos o nó. Se Deus é amor e amor é dar-se, o tamanho de Deus se revela na capacidade de alargar o nosso coração. O amor verdadeiro não faz conta, não confina, não fecha a mão. Ele abre espaço, expande, cria. Quando alguém perdoa o imperdoável, quando cuida sem retorno, quando escolhe a verdade mesmo sem aplauso, o invisível se torna visível. Ali, por um instante, medimos o imensurável, Deus crescendo em nós. A razão é um olho formidável, mas não é o único. A fé é outro olho, não cego, diferente. A razão pergunta por quê, a fé ousa perguntar para quê. A razão descreve, a fé participa. Com as duas juntas, caminhamos melhor. A razão nos impede de fantasiar Deus. A fé nos impede de reduzi-lo. Há questões que a boca não resolve, mas o silêncio acolhe. Não porque o silêncio seja vazio, mas porque é habitado. Quando a mente se aquieta, algo maior pode ser ouvido. Não é desistência do pensar, é humildade do pensar. É como diminuir a luz do ambiente para enxergar as estrelas que sempre estiveram lá. Qual o tamanho de Deus? Grande o bastante para sustentar o universo. Próximo o bastante para mudar meu dia. Mais vasto que a soma de todas as distâncias, mais íntimo que meu último segredo. E ainda assim, há um modo humano de aproximar essa medida. Deus tem o tamanho do espaço que eu lhe abro. Se o mantenho na borda, ele permanece discreto. Se o coloco no centro, tudo se reorganiza ao redor. Se Deus é o fundamento do ser e a medida do amor, viver a fé é praticar o infinito nas pequenas coisas, ouvir de verdade quando ninguém tem tempo, perdoar quando seria mais fácil punir. Agradecer antes do milagre, plantar beleza onde há cinza, agir com justiça quando ninguém está olhando. Nesses gestos, a eternidade ensaia passos no chão do instante. Há dias em que o mundo nos encolhe. A pergunta, onde está Deus, explode no peito. A fé não nega essa pergunta. Ela a acompanha e responde, não com mapas, mas com presença. Eu estou contigo. Talvez o milagre não seja ver montanhas se moverem, mas continuar caminhando quando nada se move. Talvez o tamanho de Deus nesses dias seja o tamanho da esperança que não desiste. Se insistirmos em medir, ficaremos sempre aquém. Mas se acolhermos, algo em nós se dilata. A pergunta inicial muda de forma, não qual o tamanho de Deus, mas quanto de Deus cabe em mim hoje? E a resposta é um convite. Cabe mais do que ontem, menos do que amanhã. Porque o amor, quando verdadeiro, tem vocação de crescer. Talvez Deus seja tão grande que não caiba no universo e tão próximo que caiba no teu nome sussurrado em oração. Tão imenso que sustenta a história e tão íntimo que sustenta o teu próximo passo. Se há uma medida possível, ela não é em metros, é em presença, sentido e amor. E para isso uma régua não basta. Basta um coração que se abre. E a fé, nesse cenário, não é uma coleira que nos puxa, mas um gesto que nos alinha. É o sim pronunciado entre tremores, porém com dignidade. É a ousadia de apostar a vida naquilo que merece a vida. É a paciência de plantar quando todos riem da semente e a humildade de colher sem vanglória. Fé é lembrar quando tudo confunde
que o bem nunca é inútil, que a justiça nunca é perda de tempo, que a misericórdia nunca é fraqueza. Fé é um conhecimento por amor. Conheço melhor aquilo que amo, e amo melhor aquilo que conheço. E as duas linhas se encontram no rosto de Cristo, onde o invisível ganhou olhos, mãos e passos. Talvez você diga, eu não sinto nada. A fé não é um sensor de emoções, é uma decisão de permanecer com a verdade quando o clima muda. Há dias em que o céu pesa e a oração parece monólogo. Tudo bem. Deus não é um estado de espírito. Ele está antes do teu humor, durante a tua luta e depois do teu cansaço. Às vezes, o silêncio dele não é ausência, é espaço para que você aprenda a caminhar. Como um pai que solta a bicicleta por um segundo, não para te abandonar, mas para que descubras o teu equilíbrio. O amor ensina liberdade. Há também quem pergunte, se Deus é tão grande, por que o mal? Pergunta justa. Nenhuma resposta barata fará justiça ao teu sofrimento. Mas há algo que a fé permite afirmar sem frivolidade. Deus não assina o mal, Ele o atravessa conosco. Não explica lágrimas de longe, chora por dentro delas. O Cristo crucificado é a prova. Deus não ficou do lado de fora do nosso labirinto, desenhando setas no chão. Entrou nele e, por dentro, abriu saída. A fé não anestesia, alinha. E alinhados, tornamo-nos resposta parcial à dor do mundo. Onde antes havia o eco da indiferença, nasce o gesto concreto. Pão, escuta, perdão, justiça. Sem caridade, a fé se desidrata. Com caridade, a fé vira rio. Talvez, neste instante, você esteja diante de uma encruzilhada que ninguém vê. O tamanho de Deus mede-se para você pela distância entre a tua ferida e a possibilidade de recomeçar. Ele cabe nessa margem. Deus é maior que o teu pecado e menor que um sussurro. Maior para levantar, menor para não esmagar. Quando a culpa pesa, ele não relativiza o erro, ele relativiza o desespero. Levanta-te e anda. Não é uma frase mágica, é uma convocação para a dignidade. A graça não abole a responsabilidade, liberta-a. E quanto à razão, ela não é inimiga da fé, é sua aliada lúcida. A razão limpa o vidro, a fé acende a luz. A razão delimita o que podemos dizer. A fé impede que o indizível seja negado só por não caber na frase. Quem crê não suspende a crítica, suspende o cinismo. Quem pensa não abole o mistério, abole a superstição. A verdade não teme perguntas honestas. E se, em algum ponto, nos descobrimos menores do que supunhamos, isso não humilha, educa. Se Deus é isso tudo, por que às vezes o tratamos como objeto, moeda, ferramenta? Porque é mais fácil domesticar o sagrado do que deixar-se converter por ele. A fé autêntica, no entanto, devolve Deus ao lugar de origem. Não problema entre outros, mas fundamento de todos. Não argumento de vitória, mas fonte de serviço. A fé que encontra Cristo encontra também o irmão, o pobre, o estranho, o ferido, o que pensa diferente. Onde a fé vira fronteira, ela se perde. Onde vira ponte, ela floresce. O Cristo que revela o tamanho de Deus, revela também o tamanho do humano. O humano é maior quando ama. Agora respira. Ouve o relógio do próprio peito. O que é que pulsa aí? Não é só biologia. É vocação. Você não nasceu para caber na estatística,
mas para ser resposta singular a um amor incalculável. Quando te perguntarem de novo, qual o tamanho de Deus? Você poderá dizer, Deus é tão grande que habita o alto das estrelas, e tão íntimo que mora onde eu digo sim. E quando te perguntarem o que é a fé, responde, é esse sim que eu repito, entre quedas e recomeços, porque o divino se fez humano para o humano compreender o divino. No fim, o tamanho de Deus para cada um de nós é o espaço que lhe damos para transformar o que tocamos. É o perdão oferecido quando a vingança parecia óbvia. É a palavra justa dita no instante em que o silêncio seria covardia. É a mão estendida quando a indiferença seria mais confortável. É a paz teimosa que semeamos num terreno cansado. É a esperança que se recusa a morrer, não por ingenuidade, mas porque viu em Jesus que a vida é maior do que o túmulo. Talvez você não lembre a data em que começou a crer. Não faz mal. A fé é menos um calendário e mais um caminho. O importante é continuar, com a mente desperta, o coração humilde e as mãos ocupadas. E sempre que o desânimo perguntar, vale a pena? Recorda, o amor não é um investimento com lucro garantido, é um transbordamento com sentido garantido. O resultado pertence a Deus, a decisão é nossa. Então, para a tua vida, guarda esta imagem. Deus é o oceano e nós somos copos. O oceano não cabe no copo, mas o copo pode estar cheio de oceano. E cada vez que ofereces teu copo a alguém, cada gesto de fé que vira cuidado, o oceano encontra novo espaço no mundo. É assim que se mede o imensurável, não com números, mas com vidas que, tocadas pelo infinito, aprendem a tornar o finito luminoso. Não te peço que entendas Deus como um conceito, peço que o experimentes como um encontro. Fecha os olhos por um segundo, abre o coração por inteiro e lembra. O divino se fez humano para o humano compreender o divino. É nesse encontro que a fé nasce, cresce e um dia reconhece que o tamanho de Deus é simplesmente este, maior que todo medo, mais íntimo que o teu próprio nome. E talvez seja isso o mais divino em nós, a capacidade de, por um instante, olhar o infinito e, em silêncio, compreender que já somos parte dele.